a gente viu a definição de independência e dependência linear, então só para recapitular, a gente diz que um vetor é linearmente, um conjunto de vetores é linearmente independente se a única maneira de gerar o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores é usando todas as constantes iguais a zero, todas as constantes nulas, que é o que a gente chama de solução trivial. Então, o conjunto de vetores é LI se essa equação aqui admite somente a solução trivial. Agora, se existir uma maneira de fazer uma combinação linear desses vetores em que pelo menos uma das constantes é diferente de zero e que gera um vetor nulo, a gente diz que esses vetores são linearmente dependentes. Bom, a gente viu alguns exemplos no vídeo anterior, agora a gente vai falar sobre algumas propriedades de vetores LI e LD, tá? Então, o primeiro resultado importante é que o número máximo de vetores LI em R2 é sempre igual a 2, tá? Então, se eu tenho um conjunto com 3, 4, 5 vetores, eu não preciso nem fazer conta. Só de ver o número, eu já sei que esses vetores não podem ser LI em R2, tá? Bom, então, vamos ver a ideia de por que isso é verdade. Bom, então, vamos supor que a gente tem um conjunto de vetores e a gente quer verificar se esses vetores são LI ou LD. Bom, para fazer isso, a gente vai usar constantes que eu vou chamar de alfa1, alfa2 e assim por diante até o K. E essa combinação linear tem que ser um vetor nulo. E o que eu quero fazer é investigar a possibilidade de uma dessas constantes aqui ser diferente de zero. Então, aqui faltou o alfa K, né? Então, se a única possibilidade for todos os alfas iguais a zero, esses vetores são LI. Se existir alguma possibilidade de uma combinação linear desse tipo dar o vetor nulo em que uma das constantes é diferente de zero, então eles são LD. Bom, então, o que isso aqui implica? Vamos supor, vamos chamar de x1, de xi, yi, as coordenadas do vetor ui. Tá? Então, cada um desses vetores u aqui tem coordenadas x e y que eu vou chamar de xi, yi. Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa1, x1, y1, mais alfa2, x2, y2 e assim por diante, até alfa-k, xk, yk. Isso tem que ser um vetor nulo, que é 0, 0, né? Isso aqui vai me dar alfa1, x1, mais alfa2, x2, mais alfa-k, xk, alfa1, y1, mais alfa2, y2, mais alfa-k, yk. Isso tem que ser 0, 0. Bom, então, essa igualdade aqui implica um conjunto com duas equações, alfa1, x1, mais alfa2, x2, mais alfa-k, xk igual a 0, e alfa1, y1, mais alfa2, y2, mais alfa-k, yk também igual a 0. Então, a gente observa aqui que eu tenho um conjunto com duas equações para determinar k incógnitas, que são os alfas. Tá? Então, eu tenho duas equações para determinar k incógnitas. Então, o que acontece? Como eu tenho, se o k for maior que 2, eu tenho mais incógnitas do que equações. E por isso, vão existir infinitas soluções, como no exemplo que a gente fez no vídeo anterior. Porque duas equações não são suficientes para determinar unicamente k incógnitas se o k for maior que 2. Tá? Então, se k for maior que 2,
esse sistema de equações, né, que consiste dessas duas equações aqui, possui infinitas soluções. A gente pode deixar algumas dessas variáveis livres, elas podem valer qualquer valor, e as outras, e algumas dessas outras vão depender dessas variáveis livres, como a gente viu no exemplo anterior, no vídeo anterior, tá? E aí, nesse caso, esse sistema possui solução diferente da solução trivial. E isso implica, por sua vez, né, isso implica que esses vetores são LD. Então, com isso, a gente mostrou que se eu tenho mais do que dois vetores em R2, obrigatoriamente esse conjunto, independente de quem ele seja, é um conjunto de vetores LD. Um outro resultado que também é importante é o fato de que se eu tenho um conjunto de vetores LD, então eu posso expressar ao menos um desses vetores como combinação linear dos outros. E por outro lado, se eu consigo expressar um vetor como combinação linear dos outros, esses vetores são obrigatoriamente LD. Então, vamos provar esse resultado, tá? Então, primeiro vamos provar aí, né? O que quer dizer isso? Vamos provar aqui, se os vetores o 1 até o k são LD, então um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros. Bom, então, o fato desses vetores serem LD implica que existe uma combinação linear desses vetores, alfa1, U1, mais alfa2, U2, mais alfa-k, UK, que gera o vetor nulo, em que pelo menos uma dessas constantes é diferente de zero. Bom, então, a menos de ordenamento desses vetores, eu posso supor que a constante que é diferente de zero é o alfa1, tá? Então, eu vou supor que o alfa1 é diferente de zero. Se não for o alfa1, existe alguma outra, eu só mudo a ordem desses vetores para fazer com que seja o primeiro, tá? Bom, então se o alfa1 é diferente de zero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar os outros vetores para o lado de lá. Então, eu vou ficar com menos alfa2, U2, menos alfa3, U3, e assim por diante, até menos alfa-k, UK. E agora eu posso, como o A1 é diferente de zero, eu posso passar o A1 dividindo os dois lados da equação. Então, isso vai me dar menos alfa2 sobre alfa1, U2, menos alfa-k sobre alfa1, UK. E isso aqui mostra que o 1 é combinação linear de U2 até o K. Então, a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para qualquer um desses vetores que tenha constante alfa correspondente aqui nessa combinação linear diferente de zero. Tá? Então, qualquer um desses vetores com alfa diferente de zero pode ser escrito como combinação linear dos outros. Observem que aqui é crucial essa condição do alfa1 ser diferente de zero, porque se o alfa1 fosse zero, a gente não conseguiria passar
o alfa 1 para esse lado, como a gente fez agora. Ok, então agora vamos provar o contrário, tá? Então agora vamos mostrar aqui. Se um dos vetores, que eu vou supor de novo que é o 1, é combinação linear de U2 até o K, então esses vetores, os vetores o 1 até o K são LB. Ah, então é a mesma coisa. Então eu sei que o 1 é igual a, deixa eu usar outro, beta 2, o 2 até beta K, o K. Mas aqui a gente vê que eu posso passar esse pedaço aqui para o lado de cá, então eu vou ficar com 1 menos beta 2, U2 até menos beta K, o K igual a zero, é igual ao vetor nulo. E a gente vê aqui que essa é uma combinação linear dos vetores que gera o vetor nulo, em que eu tenho aqui 1 vezes o 1 com constante diferente de zero. Então essa aqui é uma combinação dos vetores 1 até o K, que gera um vetor nulo sem que todas as constantes sejam nulas, né? A primeira constante aqui é igual a 1. Então isso aqui implica que os vetores o 1 até o K